Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. A sua participação é muito importante, portanto, nós temos 2 canais para que você envie as suas dúvidas, os seus questionamentos. Para lembrar, o nosso WhatsApp 51945946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Um programa totalmente dedicado a esclarecer as suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. Hoje estaremos tratando do direito do trabalho. Estamos recebendo aqui o Dr. Diego Paim. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Obrigado, Gil. É sempre um grande prazer estar aqui respondendo as dúvidas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Excelente. A primeira pergunta, Dr. Diego, é da telespectadora Cristina. Fui demitido e agora, na hora do pagamento da rescisão, disseram que não tem todo o dinheiro para me passar e vão pagar parcelado. Eles podem fazer isso? Não podem, né, Gil? Nós temos a CLT e lá na CLT, no artigo 477, é dito que a empresa, o empregador, tem o prazo de 10 dias corridos para resolver a rescisão do empregado. Então, eles têm 10 dias para pagar as verbas rescisórias e também para entregar toda a documentação, para liberar o FGTS, o seguro-desemprego e resolver a situação do empregado. É claro, a gente entende, Gil, que muitas vezes a empresa não está com uma condição financeira boa, mas ela não pode, em hipótese alguma, atribuir para o empregado o risco do negócio. Então, o nome do nosso programa é Consumidor em Pauta. Então, Correto. eu sempre faço uma analogia com o direito do consumidor. Uma loja, um fornecedor de produto, não pode passar para o consumidor um problema financeiro interno. Correto. Então, pagou, quer receber. O trabalhador trabalhou, ele tem que receber também. Não está na questão da telespectadora Cristina, doutor Diego, mas, por exemplo, numa situação de necessidade, a pessoa aceita parcelado, depois ela pode exercer o direito da ilegalidade do empregador em relação a isso? Com certeza, Gil. Ela tem direito também a uma multa porque a empresa passou do prazo de 10 dias. Tá? Então, como a empresa não respeitou o prazo de 10 dias, ela pode ingressar com uma ação trabalhista, óbvio, amparada por um advogado da sua confiança, e nessa ação ela vai receber uma multa que é no valor de 1 salário daquela pessoa. Correto. A próxima pergunta é do senhor Pedro. O meu edifício não tem porteiro e nem zelador. Existe apenas uma faxineira 3 vezes por semana. Gostaria de saber se haveria desvio de função se a faxineira recebesse encomenda dos moradores. Sim, neste caso é possível que ocorra um acúmulo de função, um pouquinho diferente do desvio, né? Desvio é quando a pessoa não faz mais a sua função e faz somente uma outra função desviada. O acúmulo é quando a pessoa faz a sua função e mais outras que vão sendo agregadas. Então, veja bem, qual que é a regra geral? Quando uma pessoa é contratada para uma função determinada e vai receber por essa função um salário X, sempre que o empregador passar a agregar mais funções, e é importante, Gil, que essas funções que forem agregadas, elas têm que ser mais complexas, demandar uma responsabilidade maior ou uma sobrecarga maior àquele empregado, isso vai configurar um acúmulo de funções. E aí o empregado vai ter direito a receber um acréscimo salarial por aquele acúmulo. Quando que não configura acúmulo de função? Quando é uma função muito parecida com a inicialmente contratada ou que esteja muito dentro das condições pessoais daquele empregado. Mas agora, analisemos a questão do telespectador. Uma faxineira, ela é paga para fazer a faxina, a limpeza do ambiente. Ela receber encomendas é uma responsabilidade de um porteiro. Ela vai ter ali o bem da pessoa que está recebendo, né, a encomenda, vai ter que anotar, vai ser responsável pelaquela entrega. Então, é um caso que é possível configurar acúmulo de funções. Qual que é o meu conselho para ti, telespectador, que nos mandou a pergunta? Faça uma reunião com o conselho do condomínio e proponha fazer um adendo ao contrato de trabalho desta faxineira, para acrescer essa função de recebimento de encomendas e também um aumento salarial para ela. Tá certo.
A próxima pergunta, doutor Diego, é do nosso telespectador Nestor. Fui contratado com a promessa de uma série de vantagens. Até agora, um ano depois, tais vantagens não aconteceram. Posso pedir rescisão indireta? Sim, Nestor. Está lá no artigo 483 da CLT as hipóteses de rescisão indireta, que, para todo mundo aqui ficar sabendo, rescisão indireta é quando ocorre uma falta grave da empresa, do empregador, e o empregado pede a rescisão do seu contrato em razão dessa falta grave. E lá na linha D do artigo 483, que eu mencionei agora, está dizendo o seguinte, ó, quando a empresa descumprir obrigações contratuais, é possível o empregado pleitear essa rescisão indireta. Então, se a empresa prometeu para você uma série de vantagens, como é o seu relato, e não vem cumprindo, por exemplo, Gil, se a empresa não paga os salários em dia, se não está pagando FGTS, alguma verba salarial ali importante para o empregado, é um descumprimento grave da obrigação contratual do empregado. Então, nesta hipótese, você pode sim, aconselho que você procure um advogado trabalhista da sua confiança e ingresse sim com esse pedido de rescisão indireta. Então, para ficar, o senhor colocou de maneira muito clara, mas uma dúvida minha, essa rescisão indireta ela só pode acontecer via canal judicial. Exato. Tá. Quando é o contrário, o empregado comete uma falta grave. O empregador ele pode imediatamente aplicar, de forma administrativa, né, fora da via judicial, uma justa causa. Então, ele rompe aquele contrato por justa causa. O empregado não tem esse direito, essa força, né, Gil? Ele não consegue aplicar ao empregador administrativamente uma justa causa, né, uma rescisão indireta. Então, ele precisa socorrer ao Poder Judiciário e pedir que um juiz do trabalho declare o seu contrato rescindido por culpa do empregador. Então, o juiz tem que declarar que houve uma falta grave para que rescinda o contrato e aí pague todas as verbas trabalhistas dessa pessoa. Ainda dentro dessa linha de não estar na pergunta, mas só para um esclarecimento mais amplo no meu caso, tá? Como dúvida, se essa promessa ela não está formalizada, por exemplo, eu contratei o doutor Diego, acertamos a remuneração X e não está explícito no contrato. Eu lhe prometo que daqui a 6 meses o senhor vai ser o diretor da região sul. E se não está isso no contrato, ele também pode fazer esse mesmo procedimento, doutor Diego? Gil, ele vai poder fazer isso se tiver isso documentado ou pelo menos se for comprovável. Então, se ele não tiver prova nenhuma dessas promessas, aí ele infelizmente não vai conseguir na justiça. Tá certo. Então, por isso que é importante sempre documentar o máximo possível do contrato de trabalho. Excelente. A próxima pergunta, doutor Diego, é do senhor Heitor. Sou motoboy e presto serviço para várias pessoas. Só que, mesmo trabalhando muito, parece que não tenho um amparo legal, já que não trabalho com carteira assinada. Existe alguma lei que me ampara? Heitor, tudo depende aqui no teu caso, tá? Depende se você é um profissional autônomo que presta serviço para várias pessoas, não cumpre horário, não precisa cumprir ordem específica, ou se você é um empregado. O que é o empregado, Gil? Está lá no artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual para o empregador, sob a dependência deste e mediante salário. É exatamente esse, se abrir a CLT lá, vai estar lá no artigo 3º. Então, se você cumpre ordem, cumpre horário, você é o empregado de algum contratante. E aí, neste caso, se não estão assinando a sua carteira de trabalho, está errado. Aí você tem direito de carteira assinada, de receber hora extra, FGTS, férias, 13º e todos os direitos trabalhistas da sua categoria. Lembrando que o Consumidor em Pauta é um espaço que responde dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. É muito fácil. Mande um WhatsApp para 51985-946-773 ou para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos tratando hoje do direito do trabalho com a presença do Dr. Diego Paim. A próxima pergunta é da telespectadora Analise. Sou empregada doméstica e trabalho há 5 anos em uma casa. Tem dias que acabo fazendo hora extra, mas nunca recebi por isso. Tem alguma forma de eu fazer o controle da minha jornada e, a partir daí, cobrar da minha patroa? Com certeza, Analise. Eu vou dizer para você fazer o seguinte.
Abre aí o Google e bota Lei Complementar número 150 de 1º de junho de 2015, é a famosa Lei das Domésticas. E lá está o seu direito, Analise. Está dizendo lá, você tem direito a uma carga horária, limite constitucional, 8 horas diárias e 44 semanais. Passado disso, você tem direito sim de receber hora extra. E mais, o artigo 12 da Lei Complementar fala que é obrigação do empregador doméstico, Gil, adotar um controle de ponto. Ah, já tem isso, é? Com certeza, é obrigação de qualquer empregador doméstico controlar por escrito o horário do seu empregado doméstico, seja registro manual, eletrônico ou qualquer meio idôneo. Por que isso? Justamente porque o empregado doméstico, se precisar comprovar hora extra, não vai ter como, porque ele trabalha, via de regra, sozinho na residência da família. Então, por isso, esse direito de receber hora extra e de ter a jornada controlada fidedignamente. Então, converse com a sua patroa. Sempre uma boa conversa normalmente resolve, né, Gil? Claro. Então, conversa, explica para ela. Se não resolver, aí procura um advogado para lhe aconselhar. O senhor sabe, doutor Diego, o senhor colocou agora aqui uma informação aí do outro lado, quem contrata, né, empregado doméstico, eu lhe confesso, de maneira bem informal, até em conversa de boteco, eu nunca ouvi falar nisso. Desculpa a brincadeira, doutor Imagina! Diego, mas é realmente, assim, eu acho que é pouco conhecer alguém, é pouco provável, eu pelo menos conheço várias pessoas que têm empregados, né, nesse segmento, formalmente, e não me lembro de alguém dizer que tem lá um local para assinar o ponto. Gil, enfim. 99% das pessoas não sabe dessa previsão legal. Então, sempre procure um advogado especialista na área que você está precisando. Por exemplo, vou contratar um empregado doméstico. Se aconselhe com um advogado da sua confiança da área trabalhista para verificar o que é necessário, o que é o seu direito, o que é o direito do empregado, para não haver justamente essas divergências que muitas vezes justificam aí uma ação trabalhista. E no segmento da área do direito do trabalho, o número de demandas é bastante grande nessa categoria, né? Sim, Gil, é muito grande e eu costumo dizer que o direito do trabalho, ele é muito lógico. As pessoas, mas a pessoa processou por hora extra. Sim, ela está dando a sua força de trabalho, do outro lado tem a empresa, se a empresa não descumprir, o que a pessoa vai ter que fazer? Vai ter que recorrer ao Poder Judiciário para ver o seu direito concretizado, né? Para obter a sua defesa jurídica. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do trabalho aqui com o Dr. Diego Paim. Aguarde. Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, está de volta tratando agora, no programa de hoje, do direito de trabalho com o Dr. Diego Paim. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Envie um WhatsApp para 51985946773 ou para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Dr. Diego, é da telespectadora Mariana. Ela relata: uma colega minha saiu em licença maternidade e o meu chefe me pediu para quebrar o galho por um mês, fazendo o trabalho dela. Só que já faz 3 meses que estou fazendo isso e nada de pelo menos uma compensação financeira. O que devo fazer? Pergunta Mariana. Olha, Mariana, neste seu caso, o galho já quebrou, a árvore já tombou, né, Gil? Já passou do quebra-galho. Então, é o que nós chamamos de acúmulo de funções, que eu respondi no bloco anterior em alguma pergunta. Quando o empregado ele tem a sua função, aí veja bem, ele faz a função X e recebe ali um salário, vamos botar ali, Gil, R$2.000. Tá. Aí tem o colega de trabalho, que faz uma outra função e também recebe R$2.000. Aí essa pessoa foi dispensada ou saiu de licença, o que a empresa faz? Em vez de contratar alguém para o lugar dela, eu vou pedir para a Mariana fazer a função dela. Então, a Mariana está fazendo 2 funções, Gil. Então, há aqui, evidentemente, uma sobrecarga de trabalho.
A Mariana está trabalhando por 2 pessoas e recebendo por uma só. Então, é um caso clássico de acúmulo de funções. Repito, quando a pessoa recebe, a empresa agrega mais funções, além das quais ela foi contratada, e não remunera nada mais por isso, a empresa está quebrando o contrato, está descumprindo o contratado inicialmente. Então, neste caso, converse com a empresa, Mariana, de preferência sempre documente tudo por e-mail, para que você consiga aí negociar um aumento salarial, né? Para que a empresa passe essas funções para uma outra pessoa, né? E lhe desonere de trabalhar duplamente. E ela precisa, o senhor já recomendou que ela faça isso formalmente por e-mail, mas a comprovação de que ela está exercendo 2 funções, como é que ela faz? Ou só basta o relato dela dizendo, estou acumulando o trabalho do Dr. Diego, estou acumulando o trabalho do Gil, isso basta, ou ela tem que ter uma comprovação desse acúmulo, Dr. Diego? Excelente a tua observação, Gil. É importantíssimo, principalmente se for precisar de uma ação trabalhista, que o empregado tenha o maior número de documentos possíveis para comprovar aquela situação. Tem também a hipótese de uma testemunha comprovar esse fato. Então, se uma colega, ela não tem documento nenhum, vamos supor, Gil, não documentou nada por e-mail, não tem WhatsApp, hoje em dia é muito comum ter prova pelo WhatsApp, né? Ou e-mail, enfim. Mas eu não tenho nada de documentos, não tenho e-mail, não tenho WhatsApp. Mas a Mariana tem um colega de trabalho que viu tudo isso acontecer, viu a pessoa sair de licença, viu o chefe pedir para ela assumir as funções da colega que saiu de licença, viu que a Mariana não recebeu nenhum aumento salarial, então é possível também comprovar isso por meio de testemunha. Mas é importante sim, Gil, ter essa prova, porque numa ação trabalhista, se a empresa negar, não, desconheço isso, eu não atribuir a Mariana nenhuma outra função, vai ficar a cargo da Mariana comprovar que sim, que ocorreu esse acréscimo de função e que ela não foi remunerada por isso. Próxima pergunta, doutor Diego, tem a ver com, assim, de maneira resumida, o que se chamou aí de pejotização, que emergiu nos últimos anos. É a pergunta do senhor Bruno, que está dentro desse guarda-chuva de maneira mais ampla. Estou me candidatando a uma vaga de emprego e estranhei que eles pediram para que eu abrisse uma empresa. Disseram que a vaga é para pessoa jurídica. Isso quer dizer que não vou ter a carteira assinada? Tenho vantagens? Pergunta o Bruno. É uma boa reflexão. Vou fazer aqui uma brincadeirinha, Gil. Lembra daquela série antiga, Carga Pesada, do Pedro e do Bino? Sim. O Pedro, uma certa feita, olhou para o Bino e disse, é cilada, Bino, não vai que é cilada. Então, fazendo essa brincadeira aqui, eu digo para o nosso telespectador, cuidado, o que a empresa está querendo pelo seu relato? Ela está querendo lhe contratar como empregado, mas não está querendo assinar a sua carteira de trabalho. Está querendo que você constitua um CNPJ para mascarar uma relação de emprego. E por que a empresa faz isso? Por que muitas empresas, infelizmente, fazem isso? E não é de agora, viu, Gil? Sim. Isso vem de muitos anos. É uma prática, infelizmente, comum aqui no Brasil. Mas por que as empresas fazem isso? Porque ela vai ter um empregado e não vai pagar INSS, não vai pagar FGTS, não vai pagar hora extra, não vai pagar férias com 1/3, não vai pagar 13º. Então, é muita vantagem para a empresa. Você vai estar sendo um empregado, vai ter que cumprir ordem, vai ter que cumprir horário, né? E não vai receber todas as verbas trabalhistas que você tem direito. Então, fica aí o alerta, né? Não lhe aconselho a aceitar esse emprego se não é o que você está imaginando, tá? Então, o trabalhador tem que ficar muito atento para essas questões. E só fazendo um adendo aqui, Gil, atualmente está sendo amplamente discutido no STF essa questão da pejotização. E aqui eu faço um apelo que o STF entenda que é competência da Justiça do Trabalho analisar esses casos, porque o STF tem entendido agora recentemente que quando há um contrato com um trabalhador PJ, pessoa jurídica, né, entre aspas, a discussão teria que ir para a Justiça Comum e não para a trabalhista. E isso é um problema gravíssimo para o trabalhador. Então eu faço um apelo aqui aos nobres ministros do STF que
analisem com muito carinho e atenção essa matéria e deixem com a Justiça do Trabalho para analisar se tem ou não um vínculo de emprego. E eu digo aqui, Gil, tem casos que realmente não tem vínculo de emprego. A pessoa é um PJ autônomo, ok, mas é a Justiça do Trabalho, somente ela, a justiça especializada para dizer isso, se tem ou não vínculo de emprego, se é caso do artigo 3º da CLT ou de um trabalho realmente autônomo. Já que o senhor citou aí essa situação em relação ao STF, doutor Diego, em que estágio está essa decisão? Está numa fase inicial? É possível prever que essa decisão aconteça, já está na etapa final, aconteça daqui a X meses? Então, Gil, ainda não tem data certa para acontecer, isso está em pauta lá no STF, está em discussão, inclusive recentemente foi divulgado um edital de audiência pública com diversos questionamentos, os ministros chamando as associações e entidades interessadas para debater isso, e isso realmente é louvável. Eu acho que sempre que tem uma decisão jurídica de tamanha importância no Brasil, ela tem que ser primeiramente amplamente debatida com as entidades de classe, com os advogados, com os juristas estudiosos daquela área. Então, as relações de trabalho elas têm mudado com o passar do tempo. Então, é natural que o judiciário, o legislativo, se adapte a essas mudanças para entregar aos tutelados, né, aos cidadãos, o melhor direito. Então, para isso é importante um debate, mas não tem, Gil, ainda data certa para isso. Esse sistema está no STF e fique atento, trabalhador e trabalhadora, para essa decisão que vai ser muito importante para a vida de todo mundo. E essa mobilização, ela está acontecendo? Eu lhe confesso que não tenho percebido, assim, pelo menos nos segmentos associativos, sindicais, nenhum tipo de ação mais concreta, está ainda mais num campo mais... Concordo, Gil, plenamente. Também estou sentindo falta de um ativismo mais presente, né? As centrais sindicais, as entidades de classe, os sindicatos, né, as universidades, eu acho que tem que trazer esse assunto mais à tona. Claro, eu como respiro o direito do trabalho 24 horas por dia, eu estou mais por dentro, né? O meu ciclo ali de advogados, do escritório, estamos por dentro, mas eu noto que falta, tem muita gente, população, cidadão, trabalhador, nem sabe que isso está acontecendo, né, Gil? Então, tem que ter representatividade e força de luta nessa hora. A próxima pergunta é do senhor Ariel, tá? Sempre trabalhamos com banco de horas. Agora quero pedir demissão e meu banco está negativo. Na hora da demissão, vou ter que pagar as horas que estou devendo, doutor Diego? Sim, Ariel. Se existe na empresa um sistema de banco de horas, só para todo mundo ficar sabendo, Gil, quem não mandou a pergunta, mas está interessado, o que é banco de horas? Quando a pessoa trabalha fazendo hora extra, a empresa pode instituir um banco de horas, ou seja, a empresa não precisa pagar aquela hora extra, mas aquela hora extra vai para um banco e a pessoa fica com X horas de crédito e vai poder folgar em um determinado dia. Tá? Mas isso tem que ser acordado com a empresa, por acordo individual ou coletivo, e o controle desse banco de horas tem que ser muito claro para o trabalhador. Tá? Então tem que ter lá um registro formal de quantas horas ele está de crédito ou, no caso do Ariel, quantas horas está devendo para a empresa. Tá? Então, quando rescinde o contrato de trabalho, Ariel, se você tem um saldo positivo, a empresa tem que lhe pagar essas horas extras na sua rescisão. Da mesma forma que se você está devendo horas para a empresa no banco de horas, está com um banco de horas negativo, a empresa tem o direito de descontar esse banco de horas das suas verbas rescisórias. Então ela vai pagar ali, vai calcular, eu tenho que pagar saldo de salário, comissão, se você tiver, 13º, hora extras, férias com 1/3 de forma proporcional na rescisão, né? E aí vai abater, mas o Ariel me deve, de outro lado, R$500 de hora extra negativa. Então ela abate, faz o saldo e lhe paga o saldo remanescente. Consumidor em Pauta está recebendo hoje o Dr. Diego Paim, tratando do direito do trabalho. A próxima pergunta, nós temos aí, já estamos encaminhando para o encerramento, temos aí 2 minutos no total, doutor Diego. É a pergunta da senhora Marta, tá? Estou de férias e surgiu uma oportunidade de um novo emprego. Posso pedir demissão estando em férias? Sim, é possível. Não é o comum, né, Gil? Claro. Porque o período de férias é um período de suspensão do contrato de trabalho, né? Mas é possível.
É Marta, telespectadora, né? Marta, doutor. Marta, isso é possível. Então, você pode interromper as suas férias, comunica o seu empregador, olha, eu vou cancelar aqui minhas férias, até porque ela já recebeu, né, Gil? Ela já recebeu as férias integrais quando saiu, então agora ela comunica, olha, eu vou cancelar minhas férias e eu quero me demitir, eu quero rescindir o meu contrato de trabalho. Mas aí preste muita atenção, Marta, porque a partir daí você vai dever para o seu empregador o aviso prévio. Então, o que é isso? Você tem que avisar previamente, né, num período ali de 30 dias de antecedência que você está rescindindo o contrato, para que a empresa possa achar alguém para lhe substituir, para colocar alguém no seu lugar, para treinar essa pessoa. Então, você não vai estar liberado automaticamente. Você volta das férias, mas pede demissão, dá o aviso prévio. Se você não conseguir cumprir esse aviso prévio de 30 dias, a empresa tem o direito de descontar esses 30 dias da sua rescisão. Muito obrigado, Dr. Diego Paim, pelos esclarecimentos. Consumidor em Pauta encerra por aqui. Aguardamos você na próxima edição. Até lá!